Muito bem. E daí, pessoas, estamos ao vivo? Bem-vindo, bem-vinda a um Café com Oratória das sextas-feiras, 19 horas e 9 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. Todos os dias eu produzo conteúdo aqui neste espaço do Instagram e também nas minhas outras redes sociais. Se tu for ali no meu link da bio, tu vai me encontrar e vai encontrar tudo aquilo que eu faço. Neste mês de janeiro, eu iniciei uma série de lives em que eu converso com profissionais do direito de exceção. Profissionais que conseguem resultados diferentes. São verdadeiros modelos em termos de comunicação. Então, a partir desse mês, essas lives estão acontecendo geralmente nesse horário, 19 horas e 9 minutos, e talvez depois isso vire algo permanente. Já estou vendo as pessoas chegarem aí, o grande Michel. Olha, chegou meu convidado. Antes de chamar meu convidado para conversar, eu vou fazer uma breve, pequena apresentação de algumas coisas a respeito dessa live e de como vai acontecer. Nosso grande objetivo aqui sempre é modelar. Tá? E o que é modelar? É uma expressão utilizada pela PNL que significa extrair a estratégia que a pessoa tem dentro dela e que faz com que ela se torne um expert em alguma coisa. No nosso caso, nós vamos modelar aqui a estratégia mental, a estratégia emocional e a estratégia comportamental de um convidado. E no caso aqui, sempre o que esse convidado faz para falar com persuasão e com confiança. E nós sempre escolhemos alguém que tem resultados nessas áreas. E o nosso convidado de hoje é o @advogado superior que está aqui, Dr. Giovanni Fialho, alguém que eu não conheço pessoalmente, mas que acabei conhecendo, seguindo o trabalho dele nas redes sociais, e vocês vão ficar impressionados com não só a capacidade de comunicação dele, mas aquilo que hoje ele oferece no mundo online, que é algo realmente fantástico para quem quer alçar os degraus aí de uma experiência como advogado diferenciada, como advogado superior, como o perfil dele já define. Então vou convidar aqui o Giovanni Fialho. E aí? E vamos começar a conversar com ele. Muito bem, chegou o Dr. Giovanni. Seja bem-vindo. Bem, Travou. Meu Deus, não trave agora. alô, Pronto, deu. oi, Tô estabilizou. vendo. Tudo bem? Bem, Olá, boa tudo bem, noite. doutor Giovanni? Bem-vindo. Boa noite. Muito Obrigado bem-vindo. pelo convite. Fiquei muito feliz com o seu aceite aqui em participar, até porque eu imagino como você está agora nesse período de lançamento, né? Eu sei bem o que é isso, e já vou falar um pouquinho também sobre o teu online, que é fantástico. Vou fazer uma apresentação aqui, doutor Giovanni, assim, baseado no link da bio, né, no famoso link da bio. O doutor Giovanni tem nada mais nada menos do que 12 anos como assessor no STJ. E ele é o inventor do RESP perfeito, que é, eu achei assim, eu fiquei fissurado. Eu não advogo mais hoje, já faz um bom tempo, mas olhando para o teu trabalho do RESP perfeito, me deu vontade de advogar. Porque, assim, é fantástico. O teu curso, o que eu pude ver lá, o passo a passo, a quantidade de depoimentos, são o quê? 4.200 alunos no Resto Perfeito, né? Fora em outros cursos que você já faz, 14.500 RESP analisados. Então, assim, é um currículo fantástico. E fora isso, eu pude, e é por isso que eu te convidei, como eu estava falando, você é comunicadores. E como se não bastasse tudo isso, você tem uma... Eu vou te chamar aqui de você, eu sei que no mundo do direito nós temos essa coisa do doutor isso, Exato. doutor aquilo, mas se você me autorizar, eu vou dispensar e te chamar de você, porque assim, o que também é
super interessante de se ver é a sua capacidade de comunicação nos seus, enfim, nos seus vídeos, no seu conteúdo online. E é por isso tudo que hoje eu disse, eu preciso conversar com ele. Que bom que você está aqui, Dr. Giovanni. Muito prazer. Que bom, que bom. Vamos conversar sim, mas realmente sem esse negócio de doutor. Quando me Tá ligam bom. falando doutor, eu já imediatamente corto. Maravilha, maravilha. Melhor assim, então. Bom, a live chama-se Café com Oratória, mas eu sou gaúcho. E então, nesse horário, geralmente eu tomo chimarrão. Da onde Bom, você é? Vou começar por aí. De onde se eu você é? soubesse, eu tinha preparado também o chimarrão que eu tenho aqui. Opa! Ah, é? Você é Tenho. gaúcho? Não, não, não sou. Eu nasci no Maranhão, em São Luís. Mas eu vim Uhum. para Brasília ainda de colo, com 3 ou 4 meses de idade. Então, é só na certidão que consta ser maranhense, né? Eu fui criado em Brasília. Ah, veio em Brasília. Bom, já vou começar então porque o meu objetivo é entender o teu passo a passo, tá? Para ter os resultados que você teve. Como é que foi em Brasília? Você fez a faculdade lá, eu imagino, e você chegou a advogar ou foi direto como assessor? Como é que foi até esse início? Olha, quando eu fazia a faculdade, eu já tinha a ideia de entrar para o serviço público. A febre dos concursos públicos, e isso era muito cultural na minha família. Então, eu me dediquei a isso e eu me lembro que eu colei grau dia 28 de agosto de 2008 e 28 de setembro foi o concurso do STJ. Então, e aí, da Uhum, posse foram 5 meses. Então, foram aí menos de 6 meses entre a colação e a posse. Nesse meio tempo, eu advoguei pouco, cerca de 3 meses, formalmente. Por que eu falo uhum. que foi formalmente? Porque tem uma coisa que eu já vou comentar. Se por acaso tiver estudantes de direito ou de outras áreas, às vezes a gente fica muito limitado. E eu achei da tua ideia legal, porque você fala fora da caixa. Isso. Então, quando eu estava no quinto semestre da faculdade, já fazia algum estágio remunerado, tinha alguma grana, mas estava querendo, né, ir além, buscar alguma outra coisa e tal. E eu fui conversar com um conhecido que era dono de uma ótica pequena de bairro. E aí, conversando com ele, papeando e tal, ele falou: não, tem um monte de cheque aqui que tá sem fundos. E aí eu peguei os cheques dele, tinha cheque até de 1981, que ele guardava todos sem fundo. Eu falei, olha, a maioria aqui já era, mas tem alguns aqui que dá para a gente talvez fazer alguma coisa. E a conversa vai, a conversa vem. Ele me propôs, falou, olha, faz a tua cobrança. E eu falei, pô, nunca trabalhei com isso. Tá bom, vou fazer. Aí ele fala, quanto é que você vai cobrar? Eu falei, eu vou analisar o teu caso. Olha só, eu acho que já estava com a cabeça de advogando, né? Vou analisar o teu caso. Aí eu estudei, e aqui já chama atenção uma coisa. Olha, eu pesquisei que o mercado de cobrança lá naquela época, não sei como é que é hoje, mas naquela época, cobrava cerca de 10% do resultado obtido na cobrança. Eu cheguei para ele e falei, eu quero 30%. 30%. Qual era a vantagem? Ele era microempresa, que tem possibilidade de entrar no polo ativo nos juizados. Ele não ia precisar se preocupar com preposto, com advogado, com nada. Eu ia cuidar de tudo. Eu falei, me nomeia como preposto, que a parte jurídica eu toco. O conhecimento de Claro. juizados eu vou aprendendo e vou fazendo. E ponto. O negócio deu tão certo que ele passou para um outro amigo empresário, para um outro amigo empresário, e eu cheguei a ter 200 ações simultaneamente Nossa. tramitando e eu cobrando. O que me chama a atenção nesse caso? Porque a gente tem que pensar fora da caixa, e eu já fui com uma argumentação, com uma ideia fechada. Então a gente tem que conhecer aquele ponto, né? Não adianta chegar lá e falar, eu não sei, vou ver. Você tem que ser seguro Uhum. até quando você não sabe. Olha só. Então, dali eu comecei a ter uma prática que teve muita influência na minha vida, e eu realmente, oficialmente, eu advoguei 3 meses. E aí eu entrei para o serviço público em 2009.
Nesses 3 meses você chegou a esses 200 aí? Não, Foi desde não, a... não, isso foi bem antes. Foi Você durante a começou já na faculdade, graduação. Que até loucura. porque advogado não pode ser preposto, né? Ao mesmo Sim. tempo. Então, Uhum. Sim, sim. eu era preposto e ao Uhum. todo eu acho que eu toquei umas 480, 500 ações. Mas Caramba. no juizado, lá durante a Uhum. faculdade, porque não tinha nada a perder. Ainda eram Sim, valores que claro, eram sem advogado, então sem custa, sem nada. claro. E aí, então foi uma prática muito boa. Durante o meu curto período de advocacia, eu tive alguns casos e logo passei para frente, porque eu sabia que estava tomando posse no STJ, né? Que fantástico isso. Então você sempre teve essa. E você sempre teve essa confiança de chegar e dizer, não, eu vou fazer já como estudante, eu vou entrar como preposto, porque isso não é muito comum. Né? Que semestre você estava na época em que você topou essa. Eu estava no quinto semestre, metade do curso. Quinto semestre? Nossa, mas isso é bem, bem raro. Você já tinha alguém da família na área do direito? Já tinha alguma intimidade maior a partir da estudando, se aprofundando? Olha, o meu pai é da área jurídica, mas ele nunca Uhum, advogou. Então uhum, eu tinha um conhecimento, porque ele também era servidor, já está aposentado hoje, e aí sim passou a advogar há cerca de 2 anos. Mas uhum, ele tinha uma experiência muito focada no direito administrativo, que é a área dele. Ele sempre deu sim. aula e escreveu nessa área. Mas na prática mesmo, não. E eu, inclusive, vou revelar uma coisa aqui que eu nunca comentei. Durante toda a Olha, minha faculdade, eu tentei estagiar em escritórios várias e várias vezes. E nunca hum, foi aceito. Eu nunca consegui estagiar no sério? escritório. E aí eu pensei, se eu não vou estagiar no escritório, eu vou abrir o meu, aspas, escritório. E vou Sim, aprender com isso. E foi o jeito que eu encontrei indo para o juizado sim. e fazendo esse monte de ação lá. Caramba, e Muitas eu não não tem. conseguia. Sim, Muitas mas eu não foi conseguia, o. mas o meu recebimento era só no eventual êxito. Claro, claro. Mas garanto que já era melhor remunerado que tudo que é estagiário que estava aí ralando no escritório aí. Teve épocas muito boas. Eu imagino. E fora a sua experiência, porque você, nesse momento, você já lidava com o cliente, o área dificilmente vai ter essa experiência de lidar com o cliente, e ir lá como preposto já é uma responsabilidade muito grande, que estagiário nenhum tem, né? São poucos estagiários que têm uma responsabilidade maior, assim, né? Então, que bacana. Isso eu tenho certeza que deve ter agregado muito na tua confiança para depois fazer um concurso desse nível, assim, de assessor para o STJ, que deve ser concorridíssimo aí, né? Ah, com certeza. Eu tive a facilidade não, eu tive o resultado, né, do concurso em 2008, foram 73 mil inscritos e alguma coisa. E aí eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado na prova escrita. Uhum. Uhum. Então, foi um concurso até um pouco polêmico por conta do tema e tal, mas enfim. Então, eu logo passei, logo fui chamado. Ao todo, a minha Uhum. classificação foi 24º entre os 73 mil. E aí, então, eu entrei na primeira leva e sempre, todos os dias, eu atuei em gabinete de ministro. Fui entendendo ali, não tinha Uhum. conhecimento de recurso especial à Sim. época, entrei e fui aprendendo na marra. Né? Então, ver como a maioria dos colegas aprende lá no dia a dia mesmo. Uhum. E como é que foi assim? Você recém-formado, muito jovem. Você tinha que idade na época? Muito jovem, né? Eu tinha recém-completados 23 anos. Imagina, 23 anos, lidando já direto com os ministros do STJ. Como é que foi essa tua. Você foi tranquilo? Primeiro dia que você teve que falar com o ministro, jovem, advogado. Não sei se você já tinha, como você não estagiou também antes, não sei qual é. Como é que foi para ti? Foi tranquilo? Não, é claro que não. Foi horrível. Eu Foi horrível. nervoso, né? Preocupado, qualquer coisa, uma certa insegurança ainda do início da vida, naturalmente, e ainda mais da vida profissional.
Então, e agora? O que eu faço? Para com quem eu me dirijo? E essas coisas assim, poxa, né? Perdido mesmo. E teve uma semana de ambientação, logo que a gente tomou posse, foi uma turma de mais ou menos umas 140 pessoas, então fizeram uma semana de ambientação, e isso foi aliviando um pouco, mas o primeiro dia mesmo no gabinete foi completamente perdido. Eu falo até que nem o primeiro dia, foi o primeiro mês completamente perdido. E dali eu tive que ir aprendendo, como na maior parte das vezes lá, mesmo na marra mesmo, me virando. Sim. Tirando dúvidas, colegas mais solícitos e aprendendo daqui e dali, funções mais simples no primeiro momento. Eu lembro que eu só trabalhava nesses primeiros meses com o extinto agravo de instrumento para destrancar o RESP, antes da reforma de 2010, que depois virou o agravo em RESP, e ainda era tudo físico, né? Então, eu era acostumado a chegar no estágio, pegava 1, 2 processos. Dessa vez, não. Chegaram para mim com um carrinho de processo e fala, esses são os seus. Como assim? Não, vê se você faz isso aí em 2 dias. Como assim? Eu estou lascado, né? E aí, como a maioria, fui aprendendo, fui pegando o jeito. Maravilhoso. E assim, você sempre foi uma pessoa extrovertida, porque hoje você parece extrovertido, ao menos numa live, nos seus vídeos, ou era introvertido? Eu Porque eu era ainda muito me acho extrovertido. introvertido. Ah, muito bem. Eu ainda me acho introvertido. Porque se você preferir, assim, o que você prefere no seu natural? É ficar quieto, em silêncio, lendo. Eu sempre fui muito introvertido. Todos os amigos mais velhos dos meus pais, familiares, falam que desde criança, e isso eu lembro de algumas situações, eu ia, vai ter uma festinha do primo, coisa de família, nada muito grande. Eu sempre ia com meu livro embaixo do braço. E aí passava, às vezes, aquela aura de ser muito snob, porque ele gostava. Os primos brincando e comendo brigadeiro e eu num canto lendo. Olha só. E isso com 6, 7 anos, né? Eu comecei a ler muito cedo. E aí na adolescência também. Então eu passava aquela ideia de ser snob, isolado, antissocial. E aí esses dias eu estava conversando com amigos e falei, sabe qual era o principal motivo de eu estar sempre com um livro? Era a minha bengala. Era ali que eu me sentia seguro, porque o meu nível de insegurança em estar com os outros, em conversar com as pessoas, era muito grande. Então, ali eu sei que eu ficava sozinho, entrava no meu mundo e, tipo, não fala comigo porque eu não quero. Não é porque eu não queria, é porque eu tinha insegurança. E isso até a adolescência. E eu brinco que até hoje, se eu estou indo para algum evento, alguma situação, e eu estou muito inseguro, um pouco ansioso, eu vou com o livro. Porque ele virou um símbolo de referência só para mim, né? Sim. Claro que a gente lida de outra forma hoje. Mas até hoje eu me acho introvertido, embora eu tenha feito algumas coisas que me ajudaram. Né? Como você fala, já que você tem a formação na PNL, que eu também tenho, foi um dos pontos. A gente sabe que algumas pessoas nascem com uma tendência maior do que a outra, mas a maioria a gente pode modelar. Então, na adolescência, começou a destravar, porque eu fiz 8 anos de teatro. Olha. Então, isso ajudou muito, muito mesmo. Mas depois eu fiz alguns outros cursos que me ajudaram demais. A época da adolescência, os meus pais eram muito participativos, ainda são, mas eu ia naquela época junto com eles, em uma determinada agremiação religiosa. Então, ali eu comecei a falar, não, vai lá, eu vou falar uma palestra, vou falar, e comecei ali, eu me sentia acolhido. Eu não tinha aquela insegurança que eu me sentia nas festas e tal. Então, ali eu podia falar e não me sentia criticado. Então, eu comecei a me soltar. E agora, quando adulto, eu comecei a fazer outros cursos também, né? A programação neurolinguística, os cursos de hipnose, eu até escrevi como coautor um livro da área de hipnose. Olha! E também cursos. Sério, que legal! Eu acho que eu até tenho. Eu sou hipnoterapeuta. Eu não trabalho mais como hipnoterapeuta, mas eu adoro esse assunto. Eu tenho aqui. Ele não deve estar mais à venda, eu acredito que não. Mas é da Inês Marcel, Hipnose Terapêutica. Olha, e eu sou um dos coautores que de um trabalho que eu bacana. fazia à época. Mas
são essas coisas que eu sempre fui atrás de querer entender mais, né? Constelação familiar, tudo isso eu fiz algumas formações. E, Olha só. e falando, né? Vamos tentar. Então, é para entender esse assunto, eu pegava aquele assunto e explicava. Eu sempre entendi que explicar é a melhor forma de você entender. Né? Não é uma escuta passiva. Você tem que elaborar, tem que pesquisar, tem que... Pô, e se perguntarem... Ou então, às vezes, vem uma dúvida que você não imaginava antes. Então, você aprende muito enquanto está lecionando, se preparando. E eu sempre, um assunto, eu vou preparar como é que é um seminário. E, às vezes, eu apresentava sozinho, para ninguém. Nunca apresentei aquele seminário para ninguém, mas eu queria entender aquele assunto. Então, eu ia fazendo muito isso. Aí me perguntam, você fala hoje com tranquilidade? Falo, tive a oportunidade de falar para algumas palestras, algumas auditórios um pouco maiores, chegando aí na faixa de 1.000 pessoas, foi o máximo que eu já tive, ao vivo, né? Mas, essencialmente, é a ideia, se já me permitir até fazer uma dica, se alguém tiver um pouco mais introvertido aí. Ótimo. Mas eu tenho vergonha de fazer nas redes sociais, gravar vídeo, fazer stories, fazer não sei o quê. Eu sempre dou a seguinte dica. Primeiro, pega um grupo desses que todo mundo tem, nem que seja um grupo de amigos próximos, ou um grupo da família, que tem pai, mãe, filho. Alguém perguntou alguma coisa, em vez de responder, porque a maioria das pessoas tem hábito também de responder por áudio, faz um vídeo. Grava o mesmo áudio como se estivesse agora com um vídeo que você começa a se ver na tela. E aí, seu pai, mãe, sua esposa, seu filho, seu amigo, isso aí não vai ter tanto problema. Sabe? Você vai estar ali, vão estar ajudando, rola uma brincadeira, outras vezes, mas está tudo bem, você está em casa. E aí, aquilo ali você vai soltando, se acostumando dessa forma. Perfeito. Eu chamo isso de laboratório. Você cria o seu próprio laboratório, né? Você faz ali do jeito que você quer, sem medo de errar. Você vai perdendo medo de errar, né? Tem pessoas que têm medo de, inclusive, fazer áudio. Então, às vezes tem a etapa anterior a essa ainda, que seria começar a fazer áudio, para depois começar a gravar vídeo, né? E é excelente mesmo. Essa dica eu acho fantástica. O pessoal aí que tá... Às vezes também começar a fazer no modo, aquele modo só para amigos próximos, você coloca 2 ou 3 amigos próximos para irem te vendo, né? E aí vai começando a se acostumar, né? Assim que vai. Que legal, que bacana. Olha, eu estou descobrindo que eu tenho muita coisa em comum com você. Eu também estudei muito hipnose, cheguei a atuar como hipnoterapeuta durante um bom tempo aí. Então, nós temos muita coisa em comum e eu nem imaginava, eu aqui do Sul. E inclusive na introversão, porque a minha pergunta foi ruim. Porque, na verdade, a pergunta que eu gostaria de ter feito era essa: se você se considera introvertido ou extrovertido? E, como você disse, quem é introvertido não deixa de ser. É um perfil, é um traço da personalidade, a introversão. O que você faz é construir recursos interiores, né? Conseguir extrair recursos interiores para se tornar extrovertido ou digamos assim, para comunicar aquilo que é importante comunicar para alguma finalidade, né? Porque eu tenho o mesmo princípio. As pessoas acham, pelo fato ainda mais de dar aula de oratória, as pessoas acham que eu sou uma pessoa extrovertida. Não sou. Eu sou exatamente do jeito que você falou. Em vez de livro, eu não sou tão estudioso quanto você. Eu gosto muito de ler, mas o que eu fiz? Quando eu virei professor, com 26 anos, eu tinha também me formado há pouco tempo, eu fiz logo mestrado, virei professor. Eu acabava, quando eu comecei a dar aula, eu levava o café, quando eu comecei a dar aula, né? É o vício de professor, mas o café para mim era a minha bengala. Primeira aula que eu dei na universidade, no curso de Direito, eu usava o copo de café como bengala. Virei viciado em café. Por isso tudo que eu faço até hoje tem que ter café, porque o vício fica. Então você carrega aquilo, nem sabe mais por quê, né? Por isso que o nome desse negócio aqui é café com oratória, porque você fica viciado no negócio. Muito bem, mas que legal. E assim, bom, aí você começou lá, nós demos um salto, voltamos no STJ, e lá você deve, depois você foi se acostumando, e eu imagino que você deva ter entrado em contato, claro, com diferentes gabinetes, com diferentes ministros, e você deve ter visto lá também circular diferentes perfis de advogados. Você chegou a ver lá
advogados, alguma situação, sei lá, de sustentação oral ou de advogado que foi lá conversar com o ministro e que te chamou a atenção pela falta de habilidade de comunicação, em algum momento te chamou a atenção isso? Ou pelo contrário, não sei, por alguma comunicação que realmente fez a diferença e que te marcou assim nesses anos? Olha, tem sim. A vantagem de trabalhar nesses tribunais superiores em Brasília é porque a gente acaba encontrando nos corredores com algumas personalidades, não só do direito, mas da política, né? Então era muito comum se deparar com deputados, senadores, ou também famosos advogados e advogadas lá também. E aí, até pelo sistema interno mesmo, estando no gabinete, a gente acessa e vê a câmera das sessões de julgamento, né, Natália? E aí vê todas as turmas. E tem muitos que vão fazer a sustentação. Uma coisa que me chama a atenção era porque eu, agitado, fazendo muitas coisas e tal, eu gostava de assistir, de ouvir a sessão, enquanto estava fazendo alguma outra coisa. Ficava ali, porque se tivesse alguma coisa importante, algum debate. E quando tinha sustentação oral boa, uma coisa que eu percebia depois é que eu fazia automaticamente o seguinte: parava, prestava atenção. Porque me cativou. Agora, a maioria, eu que não era o julgador, mas que estava assistindo, a maioria, durante a sustentação oral, dava 2 minutos, eu já fazia assim com fone de ouvido. Tirava. Quando acabar, eu volto. Por quê? Porque não prendia, não me cativava. Eu costumo dizer que a apresentação tem que ser igual quando você está na balada. Sabe? Você está na balestra, aí vai lá, olha aquele cara ou aquela mulher que você olha e fala: opa, vou lá. Aí você chega lá, chega com aquela piada de tiozão e fala: oi, você vem sempre aqui? Nossa, que tristeza! Por quê? A chance de você tomar um pé na bunda, um fora ali, é muito grande. A sua primeira oportunidade de dizer: oi, eu existo, você que não me conhece ainda, já era, você acabou com ela. Então, é aquela história, advogado, mesmo que você não saiba o que está falando, o que está fazendo, não tem certeza, porque a gente não tem certeza de tudo, fale com convicção. Perfeito. Fale com convicção. E aí, eu via, então, situações muito curiosas. 2 me chamam a atenção. Além da maioria, que era muito mecânica, porque muitas vezes até estava querendo ler as próprias razões recursais na tribuna, e eu vi uma vez um ministro falar: doutor, vai ler as razões? A gente já leu. Então, para que a sustentação? E aí o advogado pegou com uma dessa, não está preparado, acabou para ele. Emocionalmente, ele acabou, né? Então, você tem que fazer um jogo, é uma brincadeira. A gente tem que lembrar que ali, além de julgadores, tem seres humanos. Então, tem seres humanos com canais sensoriais diferentes. Alguns são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, outros são mais visuais. Então, a gente tem que utilizar formas de falar que são mais agradáveis, mais interessantes. Senão vai acontecer o que acontece muitas vezes aí na pandemia, né? Quantas vezes saíram os memes de juiz dormindo, porque estava mais confortável em casa e dormia. Isso porque nas sessões às vezes acontece. Mas duas situações me chamavam a atenção porque tinha a ver com o domínio do conteúdo. Eu posso falar da melhor forma, mas se eu estou falando para um público técnico e que sabe do que eu estou falando, se eu não falar com propriedade a técnica, não vai adiantar. Eu vou estar sendo só uma embalagem. E aí chegava um advogado, que eu até fiz uma postagem um tempo falando sobre isso, e ele falava com veemência sobre a afronta à lei local. Mas olha, é a única coisa que não pode no resto, é a afronta à lei local, súmula 280. Quer dizer, ele estava ali à toa. É claro que não prestam atenção, porque já sabia o que era. Uma outra vez eu estava com um assessor do... Não, quase que eu vou falar. Eu não tenho problema de dizer com quais ministros eu trabalhei, né? Mas é porque senão vai associar o caso a tal. Claro.
eu estava assessorando um determinado ministro, e aí a minha sala era colada com a sala de audiência na qual ele recebia advogados. E nesse dia, ele deixou a porta aberta. E a minha também estava aberta, então eu acabava ouvindo, às vezes, alguns diálogos. E tive uma advogada que chegou lá para ele e falou: olha, excelência, é só isso aqui e tal. Ela até bem desenvolta e tal, esse aqui é o ponto e tal. E aí ele cortou e falou: mas, doutor, isso aqui é só matéria de fato. E ele falou: é exatamente, excelência, é só matéria de fato, que não pode nunca no STJ. Aí ele falou: tá bom, vou resolver isso rapidamente, então. Aí ele saiu, entrou na minha sala e falou assim: acaba, súmula 7. Ou seja, eu não sabia o que estava fazendo ali. Aí eu fico me perguntando o seguinte, você me corrige se eu estiver errado. Se a pessoa chega na primeira oportunidade com o ministro, como muitos desses foram, para despachar, às vezes vem de fora, vem para Brasília, chega lá, o ministro fala: poxa, nem sabe direito o que está fazendo aqui, por realidade do STJ e tal. Numa segunda chance que tem que despachar, ele já não vai estar com um certo estereótipo, aquele ministro? Claro, claro. Sem dúvida. Ser humano, primeira impressão. Claro. Exatamente. Perfeito. É a balada, como você colocou, né? A primeira impressão ali já estragou. Não conquista mais. É difícil, não vou dizer que não conquista, mas você vai ter que demonstrar muito mais, né? Porque já vai cair aquela. Você já vai olhar dizendo: lá vem ele, né? O ministro vai olhar assim, tipo: lá vem aquele lá. Né? Porque fica na memória aquilo que é muito ruim. Aquilo que é muito dito de uma forma, ou com conteúdo muito ruim, fica na memória, porque é algo que, né, que chama atenção, o contraste acaba sendo muito grande. Né? Interessante isso que você falou, porque tem uma pesquisa que o pessoal geralmente fala, eu também falo, do Albert Mehrabian, de que 55% da comunicação seria linguagem corporal, 38% tom de voz e 7% conteúdo. Porém, o que as pessoas desavisadas esquecem ou não sabem é que essa pesquisa do Albert Mehrabian, ela se refere à congruência. Ou seja, quando você tem um conteúdo, a sua linguagem corporal e o seu tom de voz, ele é super importante, porque é ele que vai demonstrar a congruência desse conteúdo, vai mostrar que esse conteúdo, você acredita nesse conteúdo, que você realmente está confiante do que você está falando. E aí as pessoas tendem a achar que 7% só o conteúdo, então não é importante o conteúdo. Não, se você, ainda mais no direito, se você não tiver um conteúdo forte, o senso crítico daquela pessoa de carne e osso que está ali, que tem um inconsciente, é claro que você precisa captar o inconsciente através da linguagem corporal e tal, mas o senso crítico desperta de uma maneira que é como ouvir um disco arranhado, né? É sobre o tempo do disco, né? Então, é como você ouvir um disco arranhado. E aí não tem linguagem corporal, expressão que vá resolver isso. Estragou. E aí entramos no conteúdo. O conteúdo ele é fundamental numa sustentação oral. E aí entra todo o teu trabalho aí do RESP perfeito. Não é qualquer RESP, é o RESP perfeito. Me conta, como é que é isso? Como é que você montou? Claro que para você é fácil, mas do que consiste o RESP perfeito? Olha, nem sei se para mim é fácil, não, mas foram alguns anos de não sendo fácil, né? Costuma-se dizer que uma pessoa é considerada expert quando ele atinge ali na faixa de 10 mil horas de trabalho ou estudo numa área específica, né? Eu já fiz o cálculo que eu teria aí na faixa de umas 16 mil. Então, é claro que a gente pega horas de voo, né? Mas o meu ponto essencial foi perceber o seguinte: do outro lado de quem está peticionando, tem alguém que é um ser humano que vai analisar aquela petição. Seja a assessoria, a secretaria, seja o magistrado, alguém vai analisar, o Ministério Público, enfim. Como é que eu convenço aquela pessoa? Aí vem a primeira ideia. Peraí. O advogado, quando ele peticiona, o cliente dele não é o cliente dele. O cliente dele é quem vai ler. Porque ele está tentando convencer de uma ideia. Quando eu levo uma ideia de que, olha, rapaz ou moça que está na balada, eu sou uma pessoa interessante para quem você vai sair, com quem você vai sair daqui à noite, você está vendendo uma ideia, sua imagem, você está vendendo seu sex appeal, qualquer coisa. Então,
essa é a ideia. A petição tem que ser assim. E aí eu comecei a ver que a maioria era trágica, porque os números do STJ mostram isso. Tem anos em que chegou a 5% só de conhecimento do recurso especial. Não estamos nem falando de mérito. Nossa. Só de conhecimento. Quer dizer, chegou alguns anos a 95% de não conhecimento. Isso é absurdamente alto. Eu comecei a ver, tem petições que perdiam o direito da parte. Perdiam mesmo, e a jurisprudência era favorável, porque ele não fazia a forma, não cumpria a forma. E aí não adianta você dizer depois, poxa, por que a menina não deu bola para mim? Eu sou gente boa, também você chegou desse jeito. Então é essa a ideia. A ideia foi começar a mostrar como paquerar, como chegar no STJ e falar, olha, o STJ, eu sei que você é mais formal, então por isso que eu vou te dizer aqui, olha, assim, assim, assim. Costumo brincar da seguinte forma, e eu brinco muito nas minhas aulas. Então tem aula que eu apareço de sunga. É horrível Olha a cena, só. eu sei. É uma cena trágica, mas é. Tem aula que eu vou para o parque brincar de bola, porque a aula do princípio da dialeticidade do agravo em resp é um jogo de bola. Então eu vou ali explicar por quê. Porque a minha ideia é o seguinte, quando eu estou aqui conversando e dando aula, quem é que está interessado? É quem está ouvindo a aula, é quem está assistindo. Não é para manter uma formalidade do tipo, ou uma liturgia ao Supremo, não. E não estou desrespeitando, porque ali o objeto é outro. Eu estou em outro palco. O palco da aula. No momento em que eu estou no STJ, ou agora, a partir de março, que eu retomo as minhas atividades de advocacia, que eu decidi encerrar o serviço público, eu estarei lá fazendo sustentação oral, advogando, fazendo o quê? Falando formalmente. Né? Então, é esse o ponto. Qual é o meu público? Eu não vou falar para uma criança da mesma forma que eu falo para um adulto. Mas eu posso utilizar o formato de criança com aquele adulto. De uma forma leve, porque nós brincamos no dia a dia. Vide a quantidade de memes que nós temos aí na internet. Claro. São brincadeiras. Piadas, claro. Chacotas, né? Tirar de sarro um com o outro, com respeito. Mas isso é brincar. Então, tem uma aula, inclusive, que eu vou para uma brinquedoteca. Sento no chão, botei um shortinho, sentamos com os brinquedos e ali foi a aula, que é uma das aulas para entender toda a súmula 283 do Supremo. Então, quando inclusive, eu chamo sempre... eu chamo sempre os ministros de titio, né? É o titio Napoleão, titio Félix Fischer. Eu sempre me refiro a eles assim, mas nas aulas, óbvio. Eu nunca vou chamar um ministro assim. Por quê? Porque são palcos diferentes, né? Agora, poxa, por que eu não posso chamar assim? O que me impede? Nada, eu não estou desrespeitando ali. Pelo contrário, eu estou tentando aproximar para que a gente acabar com essa liturgia. Então, quando a gente fala, e aí eu já estou falando demais, porque eu já entro na empolgação. Quando a gente fala, seja lá qual o público, a gente tem que entender onde ele está e onde eu quero que ele chegue. Não, nesta aula eu quero que ele saiba o que é agravo. Ok, ponto. Eu quero que ele saiba qual é a cor da garrafa. Ok, qual é a cor da parede. Ponto. Aí a gente começa a falar. Olha, por exemplo, aí eu vou pegar aí o seu cenário. Estou pegando a sua imagem agora. Isso é muito questão de prova complexa, né? O CESP, SEBRASP faz muito isso. Olha, tem uma cadeira preta atrás, tem um fundo que pode ser cinza ou branco, ele está usando uma camisa polo e essa camisa é um tom vermelho, tem um fone de ouvido. É homem ou é mulher? Pergunta. Ou seja, eu faço um monte de contorno e esquece do principal. E isso serve tanto para a sustentação oral quanto para a redação. Se eu foco demais em muitas coisas, eu não dou ênfase para o que interessa. Cada palavra que eu tiro desnecessária, redundante, ou muitos adjetivos, cada vez que eu tiro aquilo ali, eu estou dando o quê? Mais palco e mais luz para a essência. Quer ver? Duas coisas. Uma falada e uma visual, que falam muito. Primeiro, o que é sentimento?
o que é emoção, o que é se relacionar com alguém. E aí, longe de mim, mas tem inúmeros tratados, discussões filosóficas, psicológicas, até jurídicas sobre isso. Mas quando você está apaixonado, que vem a pessoa, olha nos seus olhos e fala, eu te amo, acabou, esquece filosofia. É pequeno. Outra muito pequena. Outra que é muito pequena. Qual é a menor máscara do mundo? É o nariz de palhaço. É o menor que tem, mas é o que mais fala. Ele não precisa estar caracterizado em nada. Eu posso estar aqui, eu não tenho, mas não. Se eu colocasse, você já ia achar que eu estou fazendo um palhaço, porque ele diz muito. Então, essa que é a ideia. Eu vou lá ser pontual. Quem fala demais, diria minha avó, dá boa noite a cavalo. Então, é aquela ideia de, puxa, eu vou no ponto essencial, o resto esquece. É só para quê? Para eu mostrar erudição, para eu mostrar que eu sei, para eu mostrar palavras assim ou assado? Mas essa é a minha visão. Fique à vontade para discordar. Lindo, não, lindo, perfeito. Achei assim, ó, reflete tudo aquilo que eu acredito. Achei assim, ó, fantástico. Aliás, deixa eu te perguntar, você chegou a ser professor antes de entrar, de criar o Resto Perfeito e o teu produto online, ou já era professor antes? E sempre foi fora da caixa? Não, eu já era, assim. Eu praticamente dou aula desde os 14 anos de idade, na época que eu participava muito dessa agremiação religiosa, dava aula para crianças, tinha aquele contato, ia falando e tal. E depois eu sempre quis, né? Então, eu não sou mais, mas eu fui instrutor interno do STJ. Eu dei aula para novos servidores, né? Direito Civil, Processo Civil, Regimento Interno. Eu lecionei lá. Eu lecionei em alguns cursos também preparatórios em Brasília para concursos. E, pra você ter ideia, tem um cursinho que há alguns anos eu lecionava e era uma atividade filantrópica. O cursinho, ele era só para pessoas sem renda e os professores eram todos voluntários e cediam a estrutura. Então, toda a estrutura era gratuita para quem queria fazer concurso e não tinha a menor condição. Pessoas, muitas vezes, muito carentes. E eu dei aula lá, constitucional eu só dei lá. Nos outros cursos eu sempre dei processo civil, direito civil. Mas eu dei aula de constitucional lá porque o professor não estava podendo ir, eu falei, eu vou. E aí teve uma aula, era um concurso até de técnico, não me lembro de qual, mas era um conteúdo bem simples de constitucional, mas enfocava muito direitos fundamentais. O que eu vou levar para esse pessoal que muitas vezes está à noite, está cansado, gente que era vigilante, empregada, jardineiro, pessoas assim que estavam cansados, mas estavam buscando alguma coisa. Eu não posso deixar esse pessoal dormir. Não posso deixar esse pessoal dormir. Aí eu sempre penso o seguinte, se eu tiver na cama com alguém, se eu tiver lá no rally rola com alguém e a pessoa dormir, é porque eu estou mandando muito mal. Então eu pensava isso. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou deixar ninguém dormir. Eu não vou deixar ninguém dormir. O que eu fiz? Eu levei uma música do Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Botei no som que tinha lá. E fiz todo mundo cantar a música enquanto eu estava de pé, em cima da mesa, fazendo coreografia. Olha só. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Porque depois a gente começou a aula ali. Quer dizer, o nível do pessoal que estava abaixo, eu joguei lá para cima com a expectativa e dei aula falando sobre o que foi criação dos direitos fundamentais num período pós-ditadura e qual o significado olhando para aquilo ali. Há cerca de 1 ano e meio, eu encontrei uma pessoa que tinha sido aluna nessas aulas e essas aulas já aconteceram há mais de 10 anos, né? E ela falava assim, eu nunca esqueci daquela aula que falou isso. E praticamente reproduziu. Por quê? Porque a gente cria a expectativa, joga lá em cima e aí a gente faz o que chama de ancoragem, né? Então, dá a informação. A gente tem que brincar com aquela situação. É isso que Perfeito. eu acredito, né? E a melhor coisa para um professor é ouvir essa frase, né? Eu nunca me esqueci. Todo professor, no fundo, ele quer ser memorável, né?
O fato de você ouvir isso, nossa, é música. Eu quando vejo, quando eu tenho um aluno meu, um ex-aluno meu que fala isso também, é uma coisa de louco, assim, que significa que você foi no cérebro límbico daquela pessoa, não, né, e conseguiu conectar com alguma coisa lá dentro forte, né? Isso é fantástico. E, assim, o Giovanni, eu tô assim, impressionado, porque é quase que um padrão. Os advogados mais fora da caixa que eu conheço, e eu estou vendo isso nessas lives também. Semana passada eu entrevistei dois, o Michel, que é um advogado que eu tive o prazer de ser professor dele, fui paraninfo da turma dele. Ele é um cara que começou a advogar e antes de ser advogado ele teve uma vida comercial, trabalhava como, né, na área comercial. O Abel, que está aqui, inclusive, tanto o Michel quanto o Abel estão aqui, o Abel foi também assessor no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e hoje é advogado, também foi professor e também atuou numa área que não tinha nada a ver, também foi numa área comercial, inclusive. E você está me dizendo que deu aula para criança, que fez outras coisas. Esse tipo de experiência fora do mundo do direito parece que é um padrão com aqueles que falam bem no direito, que se comunicam bem, até que escrevem bem também, porque acabam tendo outras referências. O pessoal, às vezes, do direito, ele é muito engessado no mundo jurídico. Quando eu dou as minhas aulas na Academia de Comunicadores, de oratório, o que eu faço é eles trabalharem também com qualquer outra coisa que não com o direito. O grande lance para a pessoa começar a se soltar e começar a ter confiança na hora de falar é falar sobre as coisas mais malucas, os temas mais de improviso que dizem respeito àquilo que é fora, o que eu chamo de fora da caixa. E você está dando aqui exemplos maravilhosos. Inclusive, para quem, já vou até aqui falar, que já estamos quase com uma hora de live, as inscrições estão abertas no RESP, né? No RESP Perfeito. Olha, não estão. Elas estão. Ah, não estão mais? Eu achei que estavam. A gente fechou. Não, a gente fechou a turma, mas fechou, é achei que porque já estava. a gente teve uma ou outra desistência, então às vezes algumas pessoas ultimamente conseguiram entrar. Mas foi só isso, porque a gente faz as turmas e fecha, né? Tá, é que eu fui lá, encontrei a tua Mas a página de gente vendas. tem. Mas foi esses dias. Foi esses dias, né, então? O que acontece? Tem. Inclusive, se você olhar lá na bio, tem um link. Mas Sim. o link vai e ele verifica se está com vaga, porque realmente teve algumas, então a gente deixou linkado. Eu nem sei se agora está tendo. Não sei. Tá. Mas o link está lá. Então tá aí. E eu achei o máximo. Achei o máximo porque, inclusive, tem você como Rambo lá na página de vendas. Como o quê? Como Rambo lá. Você tá com uma faixa na cabeça. Eu fiquei louco com aquilo ali. Sim! Sim, é verdade. Pô, o Giovanni, né? Aí, ali eu comecei a entender. Esse professor é massa. Deve ser massa ter uma aula com ele. E, cara, que legal. Eu tô bem impressionado, assim, com a tua... Assim, já estava impressionado com o teu conteúdo e eu não tinha ideia de todo esse modo de dar aula diferente. Eu fico imaginando o que é essa aula da súmula. Qual súmula que você falou que você usa... Você estava falando de uma das súmulas que você faz na praça? Não é Da essa. praça é sobre o agravo em RESP. Teve uma aula que a gente fez uma novela mexicana, né? Foram 3 aulas, em 3 episódios. E aí algumas pessoas da minha equipe, minha esposa inclusive participou, foi atriz também. A gente inventou um roteiro porque eu coloquei o conteúdo jurídico ali para diferenciar o que é súmula 7, o que é revaloração da prova. Então colocamos a situação. Falou, bom, a partir dessa situação, o que vai acontecer? Aí eu volto para a aula e a gente explica. Então, a gente cria o cenário para facilitar a compreensão. A ideia é realmente quem entrar no curso sair, como a gente tem tido resultados de cada vez mais advogados com RESP admitido, com RESPs providos. E também a gente busca levar isso para os outros cursos, né? Tem o curso de pesquisa de jurisprudência e outros. Pois é, que o pessoal já está falando. O curso de pesquisa de jurisprudência é top também. Aí aqui a Débora, o Márcio, a Débora, que pena, né? Porque acabaram as inscrições, mas tenta lá, olha, mas diz tenta que acabou. Lá, eu não sei se já está encerrado. Vai que tem alguma desistência aí, você consiga ainda, viu, Débora?
O Márcio Santos, live top, várias pessoas aqui, né? O Paulo, o Cristiano, Giovanni sabe tudo, o rei do resp, o Léo aqui, o Abel, meu Léo, querido gente amigo boa. Abel. Boa noite, adorei a aula dos pés da mesa. Que aula é essa dos pés da mesa? Fiquei curioso também com essa aula. É Estão essa falando da aqui de uma aula. brinquedoteca. Ah, essa aí. Os pés na mesa. Fica a É. dica, Sunga, o Abel. O Abel é professor fora da caixa também. Muito bem. Mas Advogado olha, deve a estar ciente sunga da não finalidade da serve. sustentação. A sunga não serve para sustentação oral no tribunal, tá bom? Não vai ajudar. Ah, muito bem, muito bem. Maravilhoso. Giovanni, quero te agradecer. Foi, assim, fantástico. Fantástico. Assim, olha, aprendi muito, me diverti muito com os teus exemplos, a tua capacidade de... Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você sempre teve essa habilidade de fazer metáforas e de construir exemplos, ou foi algo que veio depois desses anos todos de tanta experiência? Foi por causa das horas de voo no conteúdo, ou foi algo que você já tinha, esse jeitão assim de construir essas metáforas? Não, dizem que todo gordo quer ser engraçado para não olharem a gordura dele, né? Então, Mais uma coisa que nós temos em comum, é, que eu estou mas na sempre verdade o que lutando. acontece? Tem muita gente que sabe mais do que eu, com certeza, no próprio assunto. Mas a questão é, se eu vou falar para alguém, eu quero que aquela pessoa ache que eu sei ou que ela aprenda. Então, acho que, em primeiro lugar, tem um pouco a ver com a vaidade naquele momento, né? É claro que a pessoa, no momento que ela aprender, automaticamente ela vai perceber que eu sei. Só que o ponto essencial é, além do direito. Se a gente ficar só no direito, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu acho muito boa. Ela diz assim: quem sabe só direito, nem direito sabe. E aí eu me lembro de uma outra lição, que essa foi do titio Marco Aurélio, do Supremo, que ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: leiam romances. E eu sempre fui apaixonado por leitura, né? Eu cheguei a ter uma biblioteca com 12 mil livros. Depois eu resolvi me desfazer porque eu não tinha mais onde caber. Mas ele fala, leiam romances. Por quê? Porque o romance sempre tem uma treta, tem um caso, tem fulano que tem um problema. O que é? Fulano tem um problema e o outro não querer. É uma pretensão resistida. Pronto, já fomos para o processo. Então, ali tem as mais engenhosas formas de solução de conflitos, de lidar com o ser humano, de casos, principalmente os clássicos. Então, a gente começa a abrir a mente para a facilidade. Começa a ver que a maior parte dos romances que existem hoje, tem um crítico literário americano que morreu ano passado, Harold Bloom, ele fala que depois de Shakespeare nunca mais existiu novidade no mundo. Mas, enfim, é uma crítica mais profunda. De qualquer forma, a gente vê que as coisas se repetem. Se a gente pega Alto da Compadecida, por exemplo, que é maravilhoso, a adaptação para a televisão é engraçado, quando ele vem com aquela solução de que, olha, pode tirar um pedaço da carne, mas não sair sangue. Aí tem aquela confusão. Nada mais do Shakespeare, onde ele fala isso, sabe? Então, essa ideia são soluções, porque a gente vai acostumando o nosso cérebro, né? A gente vai acostumando a nossa mentalidade. Então, a maior recomendação que eu dou, se eu puder dar alguma recomendação para alguém, leia romance, que realmente ajuda muito a entender a vida social e o direito à regulação dessa vida social. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. O romance ele educa a inteligência, né? Você vai treinando a sua imaginação para entender a realidade. Eu, quando eu dava aula de hermenêutica na faculdade, eu dizia isso para os alunos. Você quer entender, você está estudando técnica de hermenêutica para interpretar o direito, mas você primeiro precisa ler romance para conseguir interpretar a tua própria vida. Quando você lê um romance, você entra na história, aquilo ali... Eu dizia para os alunos, escolhe um livro. O professor Pierre, que é um professor que trabalhava com, já faleceu, o professor trabalhava era professor de cursinho e que trabalhava com essa questão da inteligência, ele costumava dizer, descobre o livro, o romance que foi feito para ti. Né? Vai ler O Senhor dos Anéis, se você não está acostumado a ler nada,
Vai, não precisa ler literatura. Quer dizer, Senhor dos Anéis é 50 uma baita tons. literatura, mas. E 50 tons, Harry Potter, né? Vai ler qualquer coisa. Lê uma história, O né? que você tem contra o Harry Potter? Exatamente. O que Não, você Harry tem Potter é contra o Harry massa. Potter? Eu sou Hã? fã, sou fã. Tem nada contra, não. Contra 50 tons também não tenho nada, não. Né? Eu me sinto um pouco humilhado por aquele personagem principal lá, mas tudo bem. Né? Fazer o quê? Muito Eu bem, lembro que grande foi muito Giovanni. difícil eu fazer Obrigado aquele pela tua presença. papel, mas Como é que é? Eu não ouvi. Eu não ouvi, eu não ouvi. eu estou dizendo que Deu foi uma muito difícil cortada. para mim naquela época. Foi difícil para mim conciliar a gravação de 50. Ah! Muito bem, né? Eu tava achando que eu te conhecia de algum lugar, então agora enfim. Ai, ai. Muito bem, grande Giovanni. Muito obrigado pela tua presença, viu? Advogado superior, né? Olha, pessoal, siga aí, que pessoal que me segue, siga esse trabalho lindo, que é um trabalho não só de elucidação de como se advoga, né, nos tribunais superiores, mas muito além disso, é um modelo de comunicador e aulas que eu tenho certeza que você vai ter muito prazer em ter, porque, enfim, vocês já puderam ver aí. Estou perguntando se vai ficar gravado, Márcio. Sim, vai ficar gravado, sim. Eu vou deixar aqui no meu IGTV. Então, vamos deixar ela porque, né, o pessoal precisa ver essa live aí, porque ficou muito top. Muito obrigado mais uma vez e espero que nós possamos fazer uma outra contando mais coisas, mais novidades e mais a tua jornada aí fantástica. Vamos fazer uma live com os proibidos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, viu? Estamos à disposição, sim. Obrigadão, viu? Até uma próxima, pessoas. Muito obrigado pela audiência de vocês. E nos vemos, ó. Tio Gio é o melhor professor. Muito bem. Ótima noite. Valeu, Thaís. Valeu, Obrigado. Márcio. Obrigado, Giovanni. Até mais. Valeu.